Bom dia para o príncipe e para a princesa mais importante da face da terra. Você é a obra-prima das mãos de Deus. Quando Deus fez você, Ele estava pensando simplesmente na perfeição. E Ele te moldou e logo após, Ele jogou a forma fora. Você é a essência de Deus. Você é filho de Deus. E Ele te criou para que você fosse imagem e semelhança dEle. E para que através de você, coisas maravilhosas pudessem acontecer. Hoje é segunda-feira, 26 de junho de 2017. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Daniel capítulo 6, versículo 16 em diante diz assim: Então o rei deu ordens e lhes trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com seu selo, e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer, e não aceitou nenhum divertimento na sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde te livrar da cova dos leões? Daniel respondeu: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões junto com suas mulheres e seus filhos. E antes que chegassem ao fundo, os leões os atacavam e os despedaçavam, e não deixaram nem os seus ossos. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos, língua e terra: Estou ditando um decreto para que todos os domínios do império, os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. A Bíblia diz que Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino, como se fossem 120 governadores. Daniel era um estrangeiro, mas Daniel se mostrava diferente em tudo o que fazia. A essência de Deus estava sobre Daniel. E a Bíblia diz que Daniel começou a prosperar de uma maneira tão linda. Tudo o que ele fazia era bem feito, organizado, chamava a atenção do rei e das pessoas. Que os demais 119 sátrapas ficaram com inveja de Daniel. Inveja é algo que consome o coração das pessoas. Inveja é algo que seca os ossos e acaba destruindo aquele que consegue conservar este sentimento ruim no seu coração. A Bíblia diz que logo eles se reuniram e eles entraram em um acordo, que eles iam fazer um decreto, que durante os próximos 30 dias, o único que poderia ser adorado era o rei.
e a estátua que ele havia levantado. Isso não podia ser revogado. O homem que se recusasse seria lançado na cova dos leões. Eles já sabiam que Daniel não se prostraria. O verdadeiro servo de Deus não se prostra a nenhum outro Deus. Nada pode intercalar a nossa adoração. Independente da situação que nós estivermos, o Senhor é a nossa força, nossa proteção, nosso escudo, e Ele é justo e Ele é fiel. A Bíblia diz que quando Daniel soube desse decreto, seu coração se entristeceu muito. E ele tinha uma casa que tinha um andar de cima. Era onde Daniel se colocava para fazer suas orações, suas preces ao Senhor. Todos nós devemos ter um quarto de guerra, o lugar aonde nós entramos para pelejar espiritualmente. Orekalama suiandai. O Senhor, essa noite, quer que você separe um lugar da sua casa para que você possa orar e falar com Ele. Aqueles acusadores de Daniel procuravam uma situação para acusar ele, mas eles não encontraram. Então eles acharam Daniel orando 3 vezes por dia. E pela janela da parte de cima da casa, onde Daniel orava, dava para ver ele de joelhos. Então eles foram até o rei e disseram: Rei, tu lançaste um decreto segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Mas Daniel, um dos exilados de Judá, não deu ouvidos. E ele se dobra em oração ao Deus dele 3 vezes por dia. Lembre-se, Daniel era igual a eles, mas eles se referiram a Daniel como um exilado, como um escravo. As pessoas olham para nós, elas se acham ungidas, mas elas esquecem que nós também somos ungidos. E ai daquele que toca no ungido do Senhor. Perante Deus, somos todos iguais, mas há uma unção diferenciada sobre alguns de nós. Davi não teve a ousadia de tocar em Saul, porque ele sabia que Saul era um ungido de Deus, assim como ele era. E se ele tocasse, ele pagaria um preço. Aqui nessa história há algo um pouco diferente. Esses 119 sátrapas não eram ungidos. Eram 119 homens comuns, tocando em um ungido de Deus, mas que Deus se manifestaria em favor dele. Trouxeram Daniel até a presença do rei. O rei, com o coração partido, pergunta: Daniel, servo do Deus vivo, é verdade que tu se prostra diante desse Deus para adorá-lo? E Daniel disse: sim, rei, somente ao meu Deus eu me dobro e eu adoro. Então, Dário, com os olhos cheios de lágrimas, ordena que Daniel seja lançado na cova dos leões. Eles colocam Daniel dentro daquela cova. O intuito era matar Daniel. Colocam uma pedra pesada sobre a boca da cova. Depois, a pedra é selada com o anel do rei e dos 119 sátrapas. Só que o rei, antes de voltar ao palácio, diz para Daniel que o Deus a quem tu continuamente serve possa te livrar da cova dos leões. Daniel foi lançado dentro da cova. Mas eu acredito que o tempo todo ele adorava e ele dizia: quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. O rei passou a noite inteira perturbado. Pela manhã cedo ele acordou e foi até a cova. De longe o rei grita: Daniel,
Será que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrou da cova dos leões? Para surpresa do rei, Daniel brada lá de dentro e diz: o rei, tu vives eternamente. O Senhor me livrou da cova dos leões. Ele achou em mim inocência. O rei manda tirar Daniel de dentro da cova e manda trazer os homens que o lançaram dentro dela. Eles são colocados dentro da cova. Aliás, eles, com toda a sua família, foram lançados nas covas. Mas antes que eles caíssem no fundo da cova do leão, os leões rasgaram todo o seu corpo e não sobrou nem os ossos, diz a Bíblia. Ai daqueles que tocarem em você. Os homens preparam laços. O inimigo prepara laço. Mas o teu Senhor, essa manhã está quebrando laços. Essa manhã, Deus está quebrando laços. Ele é o Deus que revoga decretos dados contra você. Ele é o Deus que muda a situação. Ele é o Deus que muda a história. E Ele é o Deus que ordena aos leões para não tocarem em você. Esta manhã, sinta a poderosa mão de Deus sobre a sua vida. O Espírito Santo se manifestando sobre você. E o Senhor te dizendo: aquele que te lançou na cova, aquele que preparou o laço, é quem vai cair nele. Houve um decreto dentro de todo aquele reino, que o Deus de Daniel era grande, poderoso e soberano e todos deveriam se curvar a ele. Esse decreto também está sendo lançado sobre mim e sobre você. Os teus inimigos verão o que Deus é na tua vida. Eles pagarão por aquilo que eles prepararam contra você. Mas o nome do Senhor será louvado através da sua vida. Hoje é dia de você agradecer. Mais uma semana comece ela com vitória. Acredite, o Senhor é a tua luz e a tua salvação. De quem você terá medo? O Senhor é a tua força, teu esconderijo secreto. Ele trabalha por você. Deus está fazendo o que você não pode. Alegra o seu coração, porque Ele está julgando a tua causa. E quem preparou o mal contra você vai se surpreender, porque o feitiço vai virar contra o feiticeiro, não é isso que diz o ditado? Mas não é bem assim. O laço será levado para o passarinheiro. O passarinheiro preparou o laço, mas o laço se quebrou e nós escapamos. E aquele que preparou é que caiu dentro dele. Receba livramento, receba vitória, receba a graça de Deus sobre a sua vida. O favor e a misericórdia do Senhor, que eles te alcancem hoje, durante toda a semana, todo mês, todo ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor permitir, eu volto na palavra do dia. Nós ainda temos dias livres esta semana para o estado de São Paulo. Se você quer me levar no seu evento, na sua igreja, entre em contato com a minha secretária, Kalina Pessoa, 084-99807-8419. Um abraço.